O que o Homem-Aranha, nesse novo filme, tem a nos ensinar sobre masculinidade e autenticidade nos relacionamentos? Aqui eu vou trazer 8 lições que eu mesmo refleti e trago aqui para vocês os meus pensamentos. Prazer, eu sou o psicólogo Francisco, para a gente refletir sobre esses elementos: masculinidade, autenticidade nos relacionamentos. Você que viu o filme, maravilha, você vai usufruir bastante, porque aqui não necessariamente eu vou trazer spoilers, tá? Mas você vai usufruir porque vai estar fresco aí na sua mente todas as cenas. Para você que não viu, eu sei uma maneira de como eu vou comunicar isso para vocês. De repente, você pode ver esse vídeo aqui, depois ver o filme, e eu acho que vai ficar muito mais, a sua experiência vai ficar muito mais profunda a partir do que eu falar aqui para vocês, tá bom? E é o seguinte, primeira lição que eu peguei nesse filme, que foi muito importante para mim, todos aqui, tá, gente? Todas as lições foram importantes para mim. Eu não trago aqui algo só por falar. Eu sempre trago um pouco do meu coração aqui para falar com vocês, até porque eu falo de autenticidade, né? E falar de autenticidade é, querendo ou não, praticar um pouco disso também aqui com vocês. Mas a primeira lição que eu trago é: não se protege quem você ama se reprimindo e se isolando. Nós vemos muito isso, essa pegada do Peter Parker ali, a partir do filme antigo, né, que teve os 3 Homem-Aranhas, e aí o Doutor Estranho fez a magia que o Peter pediu para todo mundo esquecer ele. No final do filme, ele foi lá, ele chegou lá na padaria que a MJ trabalhava, para falar para ela, e ele pensou assim: não, não vou falar. E nesse filme nós descobrimos que ele não falou, isso não é novidade para ninguém, com esse sentimento de proteger. Só que claramente isso não dá certo. Isso começa a corroer ele por dentro. Ele meio que se tortura indo nos lugares que eles estão, acompanhando eles por redes sociais, e ele acaba se corroendo interiormente. Não é assim que se protege alguém que você ama. Nós vemos, e aí evitando spoiler, mas nós vemos que a gente protege quem a gente ama se abrindo e estando junto. Porque de fato aí a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode colocar a mão na massa. Essa fantasia de que a gente protege se isolando, a gente ama mais a pessoa, estando ali a par da realidade da vida daquela pessoa, isso é só uma fantasia. Isso não tem aplicação prática. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse filme maravilhoso, que eu gostei, tá? Gostei pra caramba. Não sei vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam. A segunda lição é o seguinte: ao ele se sentir alterado por causa dos seus sentidos aracnídeos, que também não é novidade pra ninguém, tá no trailer. Ele busca. Qual que é a primeira reação dele? Pensem aí. A primeira reação é controlar. Controlar. Ao invés de se relacionar e integrar esse novo conhecimento de si mesmo, essa nova habilidade, esse novo poder, entre aspas. Mas nós, homens, temos essa tendência de querer controlar as coisas, controlar e achar que isso vai estar resolvido. Controlei, pronto, isolei aquela coisa ali, tá resolvido. Não quero mais me relacionar com isso, não quero ter que lidar com isso. Então eu controlo, eu amarro. Ele tentou amarrar o seu sentido aranha, que estava ficando mais aguçado, e achou que simplesmente isso ia ficar, né? Maravilha. E aí a pergunta do nosso querido Hulk é Bruce Banner, muito interessante. A pergunta que ele fez, eu não vou lembrar aqui exatamente, mas a pergunta é mais ou menos assim: como você sabe qual defeito seu ou característica sua é importante para a constituição do seu ser? Como você sabe que aquilo de fato vai te fazer bem? Então, nós homens, ao nos depararmos com algo que se altera em nós, a gente acha que, primeiro, colocando uma coisa na cabeça,
Ah, não, é assim que eu vou lidar com isso. Isso aqui significa tal coisa. A gente entender ou dar um significado para a coisa como se isso já tivesse sido controlado. Primeiro que isso é falso, né? É uma fantasia nossa. Para a gente controlar algo na nossa vida, para a gente mudar algo na nossa vida, a gente precisa praticar a mudança. A gente precisa criar um novo hábito com aquilo. E não simplesmente amarrar. Ah, isso significa isso. Pronto, já está resolvido. Não é assim. E aí vem a palavrinha, integrar. Engraçado, eu poderia fazer um vídeo sobre cada uma dessas lições. E dizem aí que eu posso estender um pouco mais, tá bom? Integrar. Integrar é o que ele faz no final do filme. E aí eu não vou dizer aqui como, mas ele integra depois esse sentido aranha. Ele para de se debater com ele para de querer isolar ele, controlar ele, e ele aceita, usa de uma maneira não explosiva. Ele usa para um sentido, ele usa para um objetivo maior, com virtude. Olha que bonito, isso é integrar. Essa é a segunda lição. Vamos para a terceira lição, que é ser um herói não pode ser a qualquer custo. Por que eu tô falando isso? Ser um herói. E aí, ser herói, no nosso imaginário masculino, a gente tem esse trem, né? Fala vocês aí, homens, se a gente não tem essa coisa de querer ser um herói. Na maioria dos homens, sim. Eu tenho. Total. Mas não pode ser a qualquer custo. O Homem-Aranha, o Peter, ele focou tanto. E aí eu vou falar sobre isso. Esse foco no trabalho é uma das outras lições. Ele focou tanto em fazer ser o Homem-Aranha que ele acabou esquecendo de que nem sempre aquilo que parece um vilão precisa ser guerreado, precisa ser controlado ou lutar contra. Porque a qualquer custo, a custo da vida pessoal, a custo no sentido também de para o que eu estou lutando? Depois ele descobre o vilão principal aí do filme, e aí um pequeno spoiler, que não era bem aquilo que estava aparecendo. Vale a pena? A qualquer custo? E ele estava sendo avisado pela detetive não, a comissária lá da polícia que estava ajudando ele, que ele estava com sintomas que de repente pedia ele para parar um pouco para descansar. A qualquer custo? Não pode ser. Nós não podemos querer lutar contra algo simplesmente por lutar, porque você está fazendo um papel de herói. Você precisa ter motivo bom, você precisa ter um sentido do para que fazer aquilo e estar muito claro o que de fato são os elementos que aquilo está fazendo você escolher. Qual é o lado que você tá? Do lado dos mocinhos ou o lado dos vilões? Ou, quem sabe, até um meio termo. Se responsabilizar. E o Peter, ao longo do filme, principalmente no quarto ato, ele se responsabilizou e quis mudar de figura. Para que lado ele estava lutando? Não é só pela ordem pública apenas. Ele viu que o motivo pessoal de determinado vilão tinha um contexto mais profundo do que simplesmente ser malvado. E aí ele, opa, calma aí, eu fui enganado. Não pode ser a qualquer custo. E aí nós viemos para a quarta lição sobre o filme Um Novo Dia, que eu já dei o spoiler aqui para vocês no sentido de apenas trabalhar nos adoece. O Peter achou que ele exercendo, deixando a vida pessoal dele, que ele só sendo o Homem-Aranha, isso já de algum modo ia preencher ele. Ele inclusive recebeu méritos. O filme ele quis deixar até muito claro, acho que uma intenção do diretor, de que você pode até receber méritos, ser reconhecido, mas não necessariamente isso vai te preencher totalmente. Isso pode sim te cansar. Eu vejo muitos homens trabalhando e ganhando postos altos no trabalho, por exemplo. Eu atendo pessoas que estão num posto alto no trabalho, mas só isso não é suficiente. E se ele só trabalhar, tudo perde o sentido.
mesmo que seja muito honrado o que você faz, mesmo que seu trabalho seja muito bom, te dê muito dinheiro, ou não, mas que você precisa ganhar bastante dinheiro, então vou trabalhar bastante, só isso na vida não é suficiente. Você precisa de uma vida pessoal. Você precisa de descansar. Você precisa do inútil. O inútil. Vou fazer um vídeo aqui só sobre o inútil. A utilidade do inútil. Como que nos salva, nos resguarda, faz com que a gente consiga viver mais. O valor, por exemplo, que é o ócio, tem para nós, de fazer um hobby. O hobby nos salva. Dá mais a mente do homem, né? Ver um filme como esse do Homem-Aranha nos salvou a minha mente naquele dia. Que eu tava só trabalhando, aí, pô, ai, fantasia. Ai, graças a Deus. Uma coisa que não é só trabalho. Isso que nós aprendemos uma das lições do filme. E aí, a quinta lição. Tá um pouco relacionado com a terceira, mas não exatamente é igual, tá? Que é a busca por um controle universal. Nós temos no nosso imaginário que imaginário masculino, tá? Que a gente tendo uma postura só, a gente vai controlar tudo. Tendo uma visão só das coisas, a gente vai controlar tudo. E o Peter ele quis adquirir um controle universal, né? Me fala aí se eu tô errado. Um controle universal para controlar esse sentido aracnídeo dele e controlar o vilão, controlar tudo. Ó, já que eu não tô conseguindo, vou fazer um negócio para tudo já de uma vez. E o Bruce Banner falou: olha, meu filho, isso aí pode ser. Esse trem aí pode dar ruim, esse negócio pesado aí. E eu tenho certeza que esse controle universal aí do gene mutante, não sei se podemos falar assim, né? Ele vai dar ruim aí logo pra frente. Vai pegar os próprios heróis e vai servir de controle da massa, de pessoas, né? Precisamos tirar essa fantasia da nossa cabeça de que a gente pode controlar tudo com apenas um dispositivo, uma ferramenta, uma postura, um jeito de pensar as coisas. A vida é complexa. A vida exige uma responsabilidade no aqui e agora para cada situação. Cada situação pede uma postura. Não quer dizer que você vai ser mascarado, que você vai ter várias. Ah, então você vai ser uma coisa aqui, outra coisa ali. Não. Mas você vai ter inteligência emocional para entender que cada situação exige uma perspectiva. Você sabe, para quem viu o filme, entendeu que não precisava exatamente controlar o vilão. Precisava de outra coisa. Precisava o que aconteceu na cena, numa das cenas finais, que é dialogar, ouvir. Calma aí, o que está acontecendo? Qual que é a sua dor? Calma aí, opa, peraí. E aí nós vamos para a próxima lição. Os vínculos nos fortalecem. Essa é a próxima lição, a lição 6. Os vínculos nos fortalecem e as perdas não precisam significar o fim da história. Geralmente, quando nós nos deparamos com uma perda, a gente quer puxar tudo para nós. Olha o controle universal, olha o isolamento. E, de algum modo, a gente tem um sentimento de que acabou. Nunca mais vai ser o mesmo. Estou quebrado. Esse pensamento é muito comum. Eu escuto muito dos homens essa fala. Estou quebrado. Para um cara que está quebrado, o que eu vou fazer? Para que eu vou buscar ajuda? Os vínculos nos fortalecem. E, querendo ou não, o vínculo criado com o vilão principal desse filme foi fundamental para poder dar um desfecho positivo para todo o filme, para toda a situação. Concorda comigo? Ou não? E assim a gente vai gerando. Aqui eu resgato a palavrinha que eu trouxe no início: autenticidade. Para você criar um vínculo, você precisa ter o mínimo de autenticidade para admitir o que está acontecendo com você. O filme do Homem-Aranha, ele é sobre autenticidade. Eu estou puxando a sardinha aqui para mim porque eu gosto muito dessa palavra e aprofundo sobre ela. Sim,
Mas o filme do Homem-Aranha é sobre a autenticidade, sobre ele encontrar a si mesmo, admitindo que ele precisa dos vínculos e que ele quer isso, faz parte de quem ele é, mas sem perder a sua essência. Sem perder a sua essência. Se responsabilizando, sim, para grandes poderes, são grandes responsabilidades, ok, mas eu preciso das pessoas. Eu preciso e eu me conecto. Às vezes eu vou vencer não só pelo meu poder de Homem-Aranha, a minha teia, a minha habilidade, meu chute. O Homem-Aranha, e isso que nos toca, ele vence pelo vínculo. Ele vence pela conexão criada. Fala a verdade. Você se conecta, quem vai ver o filme do Homem-Aranha, o maior herói de todos, que o público mais gosta, é o Homem-Aranha, porque nós nos vinculamos a ele. E é assim que ele é o maior poder dele. Eu sei que parece que foi tão frufru isso que eu falei, mas é verdade fazer o quê, né? E o sétima lição. Para retomar um vínculo, muitas das vezes nós precisaremos começar do zero. E tem a frase lá, muito importante, de uma certa pessoa falou: Ah, você achou que ia ser fácil assim? Um beijinho e pronto, já retomou tudo. Não. Às vezes, meu caro gafanhoto, caro gafanhota, que eu sei que tem mulheres me vendo também, a gente, para retomar um vínculo que foi quebrado, ou que foi perdido, ou que você quer simplesmente resgatar e começar a aprofundar. Pô, tô perdendo o vínculo do meu relacionamento, da minha amizade. Aceite que talvez você vai ter que começar do zero. Você vai ter que reconquistar a pessoa, reconquistar com consentimento e sem se perder, né? Com a essência. Você vai ter que aceitar, e é isso que o Homem-Aranha ele vai precisar fazer, começar do zero. Aceite, foi perdido. De algum modo, você não tem como mudar isso, foi perdido. Comece do zero se você ama. Deixa eu entender então, quem é essa pessoa? Deixa eu, deixa eu me apresentar novamente. Deixa eu tentar um novo roteiro. Isso é a beleza da vida, gente. A vida se passa em anos. A gente vai crescendo, a gente vai mudando. Ó, aqui, eu já tenho cabelo branco, ó. Tem cabelo branco, sabe? A gente vai mudando, a gente vai envelhecendo, porque tudo pode ser recomeçado, tudo pode ter um novo roteiro. Aceite começar do zero, não é um problema. Você não é um fracassado por causa disso. E lição 8, não menos importante e grandiosa também. Por mais que você seja durão, se abra a novas parcerias, conhecimentos e histórias. E aí eu faço aqui uma pontinha do Frank Castle, né? Nosso querido justiceiro, maravilhosamente bem nesse filme. E também o próprio Peter se abrir a novas parcerias, conhecimento de si mesmo, do mundo e as histórias, conceitos. Quando você tem isso, você sai um pouco da sua postura ali de durão, você abre possibilidades. Se você tá aí um enigma, se você tá travado, se você tá difícil de encontrar uma solução para uma questão, se abra com um novo olhar. Opa, deixa eu respirar aqui, ver quem tá perto de mim, ver quais possibilidades existem. Deixa eu conversar com uma pessoa aqui, conversar com uma pessoa ali, deixa eu pensar. Deixa eu me abrir para alguém para ver o que essa pessoa tem a me falar, com um olhar crítico, claro, beleza, mas de uma maneira contemplativa. Isso nos abre possibilidades. Surgem novas possibilidades. Quem diria que aquela ideia do Frank Castle, justiceiro, no final, seria tão bela? Aquela ideia. Ah, eu não quero falar spoiler, mas ele teve uma ideia maravilhosa, assim, que deu uma das cenas mais bonitas. Que, assim, caiu um cisco no meu olho na hora. Assim, ó, caiu um cisco assim, aí caiu uma lágrima, por causa do cisco, né? Ele teve uma ideia. Então, a gente precisa escutar e se abrir a novas possibilidades. Esses foram
as 8 lições. O que que vocês acharam? Me diga aqui nos comentários. Lições que vocês aprenderam também. Eu quero ouvir vocês. Estou curioso para quais lições vocês podem aprender nesse filme. Não que tem que ter lição, né? Mas aqui eu tô refletindo aqui com vocês. Foi o que eu pensei. Me digam aí, me fala se vocês querem mais formato como esse, eu reagindo a filmes, a animes, eu gosto bastante, mas sempre levando para o nosso assunto aqui, que é autenticidade, relacionamento amoroso ou consigo mesmo. Eu sou o psicólogo Francisco, grande prazer, vejam algum dos vídeos aqui sugeridos, se inscrevam, se for possível, é muito bom para ter mais vídeos como esse. Grande abraço, até mais.